Estamos de volta com o debate Correio Brasiliense nas eleições 2018. Na internet, você pode usar a hashtag Debate Correio para marcar o seu comentário. Estamos em transmissão simultânea no Twitter, Facebook e também no YouTube. Toda a cobertura também no correiobrasiliense.com.br. Vamos às regras da segunda parte desse debate. Neste bloco, os dois oponentes se confrontam sobre temas sorteados ao vivo no estúdio. Os candidatos terão 1 minuto para formular a pergunta e 1 minuto e meio para responder. Réplica e tréplica terão 1 minuto cada. Candidatos, eu vou sortear o primeiro tema, de um total de 4. E de acordo com o sorteio prévio, o primeiro a fazer a pergunta será Rodrigo Hollenberg. Vamos ao tema. Vamos lá. Primeiro tema a ser invasões, candidato. Pode fazer a sua pergunta sobre esse tema, por favor. Candidato, nós estamos fazendo um grande programa de regularização fundiária do Distrito Federal. Aliás, isso está na minha trajetória desde o início do governo, o combate à grilagem de terras públicas. E com isso nós temos conseguido que as pessoas possam... estamos fazendo um grande programa de regularização de condomínios, entregamos mais de 63 mil escrituras, o que garante tranquilidade e segurança jurídica a essas famílias. Isso permite o crescimento ordenado do Distrito Federal, com melhoria da qualidade de vida para toda a população. O senhor é advogado de uma pessoa que é acusada de ser um dos maiores grileiros do Brasil. É essa a razão pela qual o senhor quer acabar com a GEFIS? Bom, em primeiro lugar, eu não sei de quem o senhor está falando. Certamente você anda pesquisando algumas coisas e estão lhe informando muito mal, entendeu? Eu defendo de forma bastante clara que a GEFIS continue fiscalizando, agora eu defendo ela junto às RAs e não perseguindo, como o governo do senhor vem fazendo com a Bruna, que o senhor nomeou. Então, essa questão aqui do Distrito Federal, e o senhor está na política há bem mais tempo, ela é culpa dos políticos que deixaram as invasões proliferarem, deixaram os condomínios irregulares proliferarem. Todas essas invasões que estão aí é culpa exatamente de quem esteve no governo, e o senhor esteve em quase todos os governos. Então, eu admiro muito o senhor tratar desse assunto. Agora, o interessante dessa campanha, eleitor, é que eles querem misturar a minha vida profissional com a minha vida política. São duas coisas totalmente diferentes. Eu acho que o senhor deveria conhecer isso, porque o senhor tem muitos advogados na família. Uma questão é o bandido, é o criminoso, é aquele acusado que merece o direito de defesa. E os advogados estão aí para isso. Eu tenho certeza que no escritório do seu irmão, da sua filha, não tem só pessoas honestas ali. E o advogado está aí para isso. É por isso que está escrito que a advocacia não é profissão para covardes. Então, eu não tenho medo das pessoas que eu defendo. E se eu defendo é porque eu acredito que elas têm algum direito. Agora, o que o senhor está defendendo é que as pessoas não tenham direito de defesa. Então, eu estou muito tranquilo com a minha consciência e com o que eu vou fazer na política, porque eu não participei da política de invasões como o senhor participou ao longo da sua vida de governos. Não, candidato, eu nunca participei de política de invasões. Eu sempre defendi a legalidade. Mas é importante que as pessoas conheçam o ibanês, porque as pessoas não conhecem o ibanês. E o que é que o ibanês defende? Eu, por exemplo, sempre combati a grilagem de terras públicas. E estou garantindo que o morador que precisa de ter a sua casa tenha o seu terreno regularizado nos condomínios, esteja recebendo sua escritura. Diferente de você, que é grileiro vertical no Distrito Federal, porque o senhor construiu vários prédios em áreas irregulares do Distrito Federal. Essa é a diferença. Uma coisa é o discurso do candidato, outra coisa são as práticas do candidato. E a população precisa conhecer as práticas do candidato para saber quem é de fato o Ibanez Rocha. E o senhor defende o Euclides de Carli, que é sim acusado de ser um dos maiores grileiros do Brasil, inclusive muito violento, com denúncias de homicídios nesses processos de grilagem no Maranhão e no Piauí. Tréplica, candidato. Bom, perfeito. Ibanez. O governador, mais uma vez, demonstra o desespero que ele se encontra. As áreas onde eu tenho os meus prédios construídos, todas elas estão sendo regularizadas, fruto de uma política que o senhor apoiou, sim, ao longo dos 18 anos de carreira que o senhor tem. E essa regularização, moradores de condomínio, é bom que saibam todos aí do Grande Colorado. O governador está aliado à empresa que está vendendo novamente os terrenos para vocês. Todos vocês sabem disso. Ele está aí tentando persegui-los, porque ele não
passou o problema de moradia que cada um de vocês passou. Sabe por quê? Porque ele entrou no Senado pela janela, ele nunca precisou comprar um imóvel, a família chegou aqui bem cedo, família de ministro, família de que nunca precisou botar o pé na rua, na lama, para trabalhar e para crescer. O senhor tem que tomar cuidado, governador. O senhor não sabe por onde o senhor passou e o que o senhor tem feito. População, não se engane mais uma vez. Vocês já votaram errado uma vez, não votem 2 vezes. Essa política de atacar através dos meus clientes, o senhor não vai chegar a lugar nenhum, porque eu sou advogado. Candidatos, eu vou fazer mais um sorteio agora, o segundo tema, de um total de 4. Esse segundo tema agora, funcionalismo público. Quem faz a pergunta é Ibanez Rocha. 1 minuto com o tema funcionalismo público, candidato. Governador, o senhor deixou de pagar a 3ª parcela do reajuste dos servidores do Distrito Federal. O senhor, ao longo desse período de governo, o senhor não sentou com as categorias, tratou todas elas muito mal, tanto professores quanto o pessoal da saúde todo, que todas as categorias estão chateadas com o senhor. E o senhor agora, nesse momento final de campanha, já na fase do desespero, promete dar todos os reajustes, pagar todas as parcelas, como se todo o problema das finanças do Distrito Federal estejam resolvidos. O senhor está assumindo aqui publicamente que vai pagar a 3ª parcela do reajuste e que vai sentar com essas categorias no seu governo? Primeiro, eu quero dizer ao candidato que minha vida foi toda construída na honestidade. Eu não sei se o senhor pode dizer o mesmo, mas eu digo com muita tranquilidade. E quero dizer que no meu governo, os servidores públicos foram tratados com muito respeito, sim. Eu vejo casos de pessoas, no Rio de Janeiro, por exemplo, servidores públicos que tiveram que ir morar na casa de parente porque não estavam conseguindo pagar o aluguel dos seus apartamentos. Famílias se cotizando para fazer feira para os servidores públicos porque não estavam conseguindo em função dos atrasos dos pagamentos. Aqui nós pagamos todo mundo em dia. E estamos pagando não apenas os servidores, como os fornecedores e os prestadores de serviço. Foi difícil. Foi duro, tivemos que tomar atitudes corajosas, priorizando os servidores. Sempre chegava no dia 20 do mês, parávamos todos os pagamentos para juntar o dinheiro para pagar os servidores em dia, como estamos pagando. Saímos da lei de responsabilidade fiscal, pudemos realizar concursos, contratar novos servidores e agora já podemos colocar, como colocamos, 600 milhões de reais na lei orçamentária anual para o ano que vem, para fazer contratação de novos servidores e para fazer recomposição salarial das diversas categorias profissionais. Portanto, teremos condições de pagar a 3ª parcela do salário das 32 categorias, sim, né, a partir de meados do ano que vem, fazendo com muita responsabilidade, como tudo que a gente fez no Distrito Federal. Nós provamos que é possível governar sem corrupção e governar com responsabilidade. E é graças a isso que vocês estão podendo fazer um monte de proposta mirabolante que estão fazendo. 1 minuto, candidato. O governador, ele se gaba de pagar o salário em dia, ele esquece que aqui no Distrito Federal, a grande maioria dos servidores recebe por conta de recursos e repasses federais. Então, o senhor não deveria fazer essa comparação com o Rio de Janeiro, que teve que receber aportes federais para fazer os seus pagamentos, porque aqui isso já é garantido constitucionalmente. Então, essa sua colocação, ela é falsa, mais uma vez, como muitas falsidades o senhor tem colocado durante esse debate, como é falsa essa questão da entrega das escrituras, porque antes não foi feito, governador, porque não existia instrumento legal e o senhor foi contrário à lei que permitiu essa regularização. E agora, com esse instrumento que saiu do ano passado para cá, é que o senhor está fazendo isso. Então, tem muita falsidade no debate do governador, ele tenta falsear os números e os números que o senhor encaminhou estão todos errados, hein? O senhor está esquecendo que já tem um déficit de 2,4 bilhões e que o senhor omitiu, porque o senhor deixou de pagar precatórios, o senhor deixou de fazer muita coisa que está aqui. Inclusive, eu já estou preparando uma representação para o Tribunal de Contas avaliar tudo isso que está falseado na sua contabilidade. Candidato, eu estou fazendo regularização fundiária muito antes dessa lei. Essa lei veio muito depois. Nós entregamos mais escritura do que todos os outros governos juntos. Nós construímos 12.500 apartamentos. Nós avançamos muito no processo de regularização, mas é muito diferente regularizar a casa da pessoa que tem no condomínio, que comprou ali de boa fé para morar, do que um grileiro vertical. Uma pessoa que invadiu a área pública, área irregular, está com construído irregular, não tem alvará, né, para beneficiar lucro. Aliás, parece que a sua vida, o grande objetivo é o dinheiro, é topa tudo por dinheiro, ou seja, é completamente diferente. Em relação aos servidores públicos, eles sabem
porque são bem informados das dificuldades que eu recebi o governo do Distrito Federal, dos avanços que nós tivemos, do respeito que eles tiveram e, com certeza, nós vamos poder fazer muito mais a partir de agora com as contas ajustadas, com as contas arrumadas. Candidatos, nós temos mais 2 temas agora. Eu vou misturar aqui para a gente poder sortear mais 2 envelopes. Vamos lá. E o próximo tema agora, que os candidatos vão conversar, é sobre saúde. O candidato Ibanez Rocha pergunta a Rodrigo Hollenberg sobre o tema saúde. Governador, eu queria que o senhor aqui, de forma bastante clara, transparente, explicasse para toda a sociedade do Distrito Federal o que é esse instituto, porque eu tenho procurado vários profissionais da saúde e todos eles dizem que é só uma maneira de fazer contratações sem concurso público, de fazer compras diretas sem a lei de licitações e a grande maioria, por isso é que eu não consigo compreender o que é o instituto, a grande maioria dos servidores se colocam contra esse instituto, dizendo que o senhor selecionou um grupo muito pequeno para dar um atendimento de qualidade, tentando fugir da regra do SUS, que é um atendimento universal. Então, eu estou aqui questionando o senhor. Explique para a sociedade, de forma clara, o que é esse instituto e quanto tempo, com esse modelo que o senhor implementou, o senhor vai recuperar a saúde do Distrito Federal. O Instituto é um serviço social autônomo reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e que garante muito mais agilidade e modernidade na gestão, permitindo a melhoria do atendimento à população, que é o grande objetivo da saúde pública. É 100% público, é 100% gratuito. E os números são inquestionáveis. Quando ele iniciou, no dia 1º de janeiro, tinham 107 leitos fechados. Esses 107 leitos foram reabertos. Tinham 6 salas de cirurgia funcionando. Hoje nós temos 12 salas de cirurgia funcionando. Está fazendo o dobro de cirurgias a cada mês do que fazia no antigo modelo. Nos ajudou a zerar a fila de radioterapia no Distrito Federal. No mês de julho, bateu o recorde de transplante de córneas, mostrando o seguinte: nós reconhecemos que temos muitos problemas na saúde. Isso não é uma característica só do Distrito Federal, é de todos os estados e não é só deste governo, mas o que é fundamental é que nós agora sabemos qual é o modelo adequado para levar para outros hospitais, para que a população chegue lá, não falte médico, para que ele chegue lá, tenha um atendimento decente, um atendimento que ela merece, e o Instituto Hospital de Base está demonstrando claramente isso. Portanto, eu considero uma irresponsabilidade muito grande, uma má-fé muito grande dos candidatos, ou um desconhecimento muito grande dos candidatos dizerem que vão acabar com o Instituto Hospital de Base. O Instituto Hospital de Base é uma grande conquista da população brasiliense. 1 minuto para a sua réplica, candidato Ibanez. Bom, fica claro aí para vocês que estão nas filas dos hospitais, das UPAs, que estão indo aos postos de saúde, que não tem atendimento, que o governador não tem programa para saúde, não deu atenção à atenção básica, tirou os médicos dos postos e do centro de saúde, acabou com as equipes e deixa de receber as verbas federais para as UPAs do Distrito Federal. E esse modelo dele, claramente, ficou aqui dito a todos, ele serve para burlar a legislação. Não tem concurso público, não tem lei de licitações, e aí ele faz o que ele vem fazendo desde o começo, só comprando através de emergenciais, com decretos emergenciais, gastando dinheiro público de forma desordenada e sem dar o atendimento que a população merece. Já tem 1 ano, governador, que o Instituto está funcionando e a sociedade do Distrito Federal clama por uma saúde pública de qualidade e o senhor, mais uma vez, não está conseguindo entregar. Eu espero que o senhor faça alguma coisa, vá aos postos de saúde e veja a situação da população. O senhor tem 1 minuto. O que está claro aqui é que o candidato defende o interesse dos sindicatos e não defende o seu interesse, o interesse da população que precisa de um serviço público de melhor qualidade. Nós ampliamos de 28% para 66% de cobertura de saúde da família. Eram 362 equipes, hoje são 540 equipes. E o Saúde da Família organiza todo o sistema de saúde, porque resolve grande parte dos problemas nas unidades básicas de saúde. E nós estamos, nesse momento, licitando mais 15 unidades básicas de saúde. E aqueles problemas que não podem ser resolvidos perto das suas casas são encaminhados para um atendimento mais complexo. E, além disso, nós talvez tenhamos sido o único governo no Brasil, nesse período de crise, que construímos um novo hospital. O novo Hospital da Criança, com 202 leitos, 38 leitos de UTI pediátrica, que vai atender toda a demanda de média e alta complexidade de pediatria no Distrito Federal. Agora, o partido dele, o PMDB, quer construir estádio superfaturado, como fez o Filipelli. O
quarto e último tema. Agora, só sobrou um envelope aqui na nossa urna. Último tema, tombamento. Quem faz a pergunta é o candidato Rodrigo Hollenberg. 1 minuto, candidato. Candidato, eu tenho toda uma trajetória em defesa de Brasília como patrimônio cultural da humanidade. Entendo que essa é uma característica de Brasília, inclusive para poder atrair turistas de todo o Brasil, gerar renda e gerar emprego no Distrito Federal. Para isso, é importante a gente ter órgãos de fiscalização fortes, atuantes, como a GFIS, que precisa ser melhorada, precisa ser aperfeiçoada, mas que é muito importante. Chama a atenção das pessoas que têm compromisso com Brasília a irresponsabilidade do candidato de defender a extinção da GFIS, de acabar com a GFIS. Você quer uma cidade da desordem, uma cidade da ilegalidade, ou você quer, como eu quero, a ordem, uma cidade que cresça de forma ordenada, com qualidade de vida para essa e para as futuras gerações? Bom, eu estou muito tranquilo em relação. O que eu quero é um AGFIS do bem, não um AGFIS do mal que o senhor colocou lá com a dona Bruna. AGFIS que persegue pessoas, que faz derrubadas seletivas e que, nessa questão de tombamento, parece que o senhor não entendeu nada. Foi secretário de Cultura do Cristóvão Buarque, do pessoal lá atrás, de turismo. E aí o que acontece? Está ali o Teatro Nacional, o senhor passou o seu governo todo, menos tempo gastou Juscelino Kubitschek para construir do que o senhor para reformar. E aí o senhor vem falar aqui de tombamento, de preservação de monumentos, não sabe tratar os monumentos do Distrito Federal. Ontem mesmo nós tivemos ali a rodoviária prestes a desabar, certamente no governo do senhor, com 4 anos não arruma, por irresponsabilidade, porque você não pode mandar uma empresa atuar dentro de um monumento público sem autorização do Estado. Não venha querer colocar a culpa na Vivo, não, porque a culpa é do seu governo, que colocou em risco, mais uma vez, as famílias. Está lá a rodoviária agora sem saber se pode circular ou não. A culpa é do seu governo que não cuidou. O senhor deveria ter dado autorização. Foram quebrados 8 cabos de propensão, colocando em risco a estrutura. E, certamente, até que o senhor licite e resolva esse problema, nem que o senhor tivesse mais 8 anos de governo, não iria conseguir. Então, vamos cuidar dos nossos monumentos, governador, porque eles estão caindo todos e a rodoviária é um deles. Já está o candidato de novo defendendo interesse privado em detrimento do interesse público. Aliás, essa é a sua vida, né? Defender interesse privado em detrimento do interesse público, defendendo a Vivo aqui abertamente. Quem sabe a Vivo ali contratar como advogado. Mas é importante registrar que a reforma do Teatro Nacional não foi feita porque o seu governo, o Felipe, que você tenta esconder, que é o seu comparsa de partido, que foi quem ele trouxe para o MDB, gastou 1 bilhão e 700 milhões de reais para construir um estádio, quebrou Brasília. Quebrou Brasília, com um superfaturamento de 600 milhões, foi preso na Lava Jato por causa disso. E você fica tentando esconder, Ibanez, o eleitor não é bobo. Você aqui, para o eleitor, faz um discurso que não tem ligação com o Felipe, que não tem com o Brunelli, passou a campanha agarrado com os dois, né, com vídeo com os dois, fazendo vídeo. Portanto, não sobrou dinheiro para obras importantes. No próximo governo nós vamos fazer, que agora a gente arrumou a casa. Recuperamos o Espaço Cultural Renato Russo, o Centro de Dança, estamos recuperando o Museu de Arte de Brasília e vamos recuperar o Teatro Nacional. Mas é muito importante que ele não foi porque o seu comparsa desviou os recursos. O seu tempo acabou, candidato Rodrigo Hollenberg. Tréplica agora para o candidato Ibanez Rocha, mais 1 minuto. Esse governador, ele sofre de alguns problemas. Ingratidão é uma delas, todos que tiveram com você reclamam disso. Memória curta, parece que o senhor não tem, porque todas as pessoas que o senhor cita estão aí, nas fotos com você, nas suas campanhas. Todos eles. Então, o que eu quero dizer para o senhor é o seguinte, governador. Gratidão é a memória do coração. Corrupção se resolve na justiça, tá certo? Quem tem que resolver o problema da corrupção não sou eu. E se faltou dinheiro, o senhor apoiou a construção do estádio e eu vi o senhor várias vezes dentro do estádio. E o senhor era senador da República, com a obrigação de fiscalizar os recursos federais. E o senhor não fez. Quem tinha cargo público na época era o senhor. Deveria ter muito bem assumido a responsabilidade como senador eleito ao lado de Filipelli e de Agnello e ter denunciado essas obras superfaturadas, mas não fez, ficou calado, se omitiu com o cargo público de senador da República eleito. O senhor, mais uma vez, prova a sua irresponsabilidade, a sua ingratidão e a memória curta que o senhor tem, tá certo? A memória muito... O tempo acabou, candidato Ibanez Rocha. Muito obrigada aos dois candidatos. No próximo bloco, nova rodada de embate direto entre os dois candidatos Ibanez Rocha e Rodrigo Hollenberg, com tema livre.
use a hashtag Debate Correio para marcar o seu comentário, a sua opinião. Nas redes também estamos no Twitter, no Facebook, no YouTube e também correiobrasiliense.com.br. Você pode acompanhar este debate e a gente volta em instantes.